para o Rio Grande do Sul. Muito bem. Eu vou falar de um tema complicadíssimo nessas 3 palestras. Acho que vou arranjar muitos inimigos. Vou terminar arranjando um bocado de inimigos. Mas é um tema que tem sido muito forte no meu coração. Quando o pastor Roberto e outros queridos pastores começaram a conversar sobre a minha vinda, fazia tempo que eu não vinha, nosso representante do nosso ministério para essa região, o pastor Carlos Coutinho, disse para o pessoal, bom, vamos começar a viajar de novo, né? Porque se esperar essa pandemia passar totalmente, não vão nunca, né? Então, aliás, 4 semanas atrás, foi em Portugal, já voltei com mais uma Covid. Então, minha garganta ainda está meio danificada. Juntou com o clima seco de São Paulo, que está muito seco em São Paulo nessa temporada. Então, estou acordando com a garganta em frangalhos todas as manhãs. Então, chupei umas pastilhas aqui, espero que dê. Tomei um cafezinho quente aqui, vamos ver se funciona. Mas, quando me perguntaram que tema eu gostaria de falar, eu disse, olha, eu quero falar sobre psicologia bíblica, que é um tema que eu estou trabalhando fortemente. Nós vamos trabalhar esse tema junto com vocês. Vou trabalhar 3 temas da saúde emocional do obreiro. Né? Primeiro tema hoje, nós vamos falar um pouco sobre a importância da missão, isso já numa linguagem bíblica, né? Se a gente usar uma linguagem mais psicanalítica, a importância do sentido da vida. Né? Então, a gente vai trabalhar essa questão mais primordial. Né? Ou seja, por que estamos aqui, qual a razão da nossa existência, né? Esse pensamento que a gente tem, principalmente quando a gente vai ficando mais velho, né? E a gente vai começando a divisar assim, a morte aí, em alguns anos mais. Então, o que eu estou fazendo aqui? Qual que é o sentido da minha vida? E esse discurso interno, ele afeta profundamente a nossa produtividade, afeta profundamente nossa postura, nosso posicionamento, nossos relacionamentos. Né? Então, a gente vai falar sobre isso hoje à noite. Amanhã, nós vamos falar sobre metodologia do aconselhamento bíblico. Então, eu vou oferecer para vocês um texto bíblico que, para mim, é fundamental no sentido de uma estrutura terapêutica para nós conduzirmos mesmo essa cura que a Bíblia, do que a Bíblia trata de ponta a ponta. Né? Não é desconhecido para nenhum de vocês que o termo sozo, em grego, que às vezes é traduzido como salvação, às vezes traduzido como cura, melhor traduzido ainda, pelo menos todas as vezes que eu traduzo um texto, eu prefiro a ideia de libertação, ser liberto, seja da enfermidade física, da enfermidade espiritual, da infecção espiritual. Então, a Bíblia trata disso, de ponta a ponta. Então, nós vamos ver uma metodologia para aplicarmos no aconselhamento bíblico, uma metodologia para nós seguirmos, um ciclo terapêutico que a gente pode seguir com confiança. Ele está repetido na Bíblia muitas vezes, mas nós vamos ver um texto básico, fundamental para isso no Antigo Testamento. E depois, à noite, então, do sábado, nós vamos trabalhar a questão do esgotamento ministerial, né? O esgotamento no ministério. Então, como é que acontece esse esgotamento? Né? O burnout é bem conhecido, já vem sendo trabalhado há vários anos, mas quando ele acontece com o obreiro, com o ministro, ele acontece com implicâncias e com razões que frequentemente são totalmente diferentes daquelas que o mundo pode ver. E por isso é complicado a gente simplesmente pegar um pastor, botar ele num consultório, porque há muitas questões que estão ligadas à raiz desse esgotamento
que muitas vezes não serão vistas por um terapeuta, por uma pessoa que não está ou que não considera essa questão. Nós vamos ver isso. Inicialmente, nós poderíamos ver isso na vida de Elias. Eu escrevi o livro Elias e Outros justamente para trabalhar essa questão na vida de Elias. Mas eu vou preferir demonstrar isso na vida de Jesus. Então, nós vamos pegar um momento crucial na vida de Jesus, um momento de maior esgotamento, um momento que pode ser descrito, inclusive, como um quadro depressivo de Jesus, né? Ou seja, violentamente negativo no sentido emocional, né? E que Jesus superou em pouco tempo, né? Não pode ser chamado de depressão, porque não durou mais do que algumas horas, né? Jesus conseguiu superar isso, como superou outras pressões espirituais ao longo da sua vida, dando para nós um exemplo nessa área. Então, vamos trabalhar isso amanhã à noite, e eu vou fazer referência também a um programa baseado no mesmo texto que eu venho trabalhando no aconselhamento de adolescentes e jovens para isso. Então, mas no entremeio, e talvez isso seja ainda mais importante, no entremeio eu vou semear uma série de conceitos no sentido de fortalecer uma psicologia bíblica no nosso ministério, nos seus ministérios. Então, prestem atenção também na conceituação que eu vou dar, não somente no ensino específico e prático, mas também no ensino conceitual que a gente vai trabalhar dentro dessa temática. E já na longa introdução que eu estou fazendo hoje, né, eu vou mostrar para vocês de onde vem toda essa ansiedade no sentido da gente resolver a questão do aconselhamento e da psicologia bíblica dentro da igreja. De onde vem isso? Alguns anos atrás, vários anos atrás, no encontro da nossa missão, vocês sabem que eu fundei no ano 2000 a AME Evangelizar, que é um ministério de mobilização missionária para a igreja brasileira. Nossa missão é ajudar a igreja brasileira a cumprir sua missão bíblica de pregar o evangelho para todo mundo. E, então, num dos encontros da nossa missão, há muitos anos atrás, o Ronaldo Lidório, ele colocou uma ideia que ele estava começando a gestar, uma ideia que ele estava começando a gerir, e ele fez uma palestra sobre isso, apresentando dois ângulos do ministério, né? Ele chamou de o ministério querigmático, né? Lembrando de querusso, né? Pregar a proclamação do evangelho, e o ministério martírico, que na descrição dele seria alguma coisa mais relacionada com a ação, mais relacionada com o partir do pão, mais relacionada com essa questão. E eu comecei a desenvolver essa ideia junto com a minha equipe. Nós chegamos à conclusão de que a gente tem em cada evangelista, né, e se Deus não achasse necessário repetir o evangelho 4 vezes, né, e não são redundantes cada evangelista, eu me guio muito pela teologia bíblica, então sou meio inimigo de passagens paralelas, né? Ou seja, para mim uma passagem paralela é só quando o próprio texto diz que ela é paralela, né? E tem gente que toma os evangelhos, principalmente os sinóticos, como paralelos e pronto, já todo mundo diz a mesma coisa. Não dizem a mesma coisa. Cada um viu um ângulo diferente naquilo que Jesus disse. Então, é justamente nesses ângulos diferentes que está a mensagem de cada evangelista. E você vai olhar que a grande comissão tem esses quatro ângulos completamente diferentes, né? Então, nós poderíamos começar de Marcos, que possivelmente é o evangelho mais antigo, mas começando de Mateus, a gente tem uma missão que é didática, né? A ideia de ensinar, de discipular, né? Vão e façam discípulos ensinando, essa missão didática, a missão
do ensino. Então, nossa missão, primeiro canal de expressão da missão é o ensino, é a didática. O segundo canal, conforme Marcos, é o canal querigmático, ou seja, o canal da pregação, da proclamação. Tá? Proclamação autorizada, totalmente diferente de ensino. Uma coisa é você ensinar uma pessoa, outra coisa é você proclamar uma verdade de uma maneira autoritativa, de uma maneira solene. Então, a missão querigmática. E Lucas ele vai trazer essa visão, tanto no Evangelho como no livro de Atos, a visão martírica. E aqui é um grande problema. A ideia de mártir como alguém que morre por causa do testemunho, ela só vai aparecer, se muito, no final do primeiro século. Com certeza, nas perseguições do século II, do século III. Porque, do período bíblico, mártir só significa uma testemunha, alguém que viu alguma coisa e fala disso. Não tem nada a ver com morte, não tem nada a ver com sacrifício, só tem a ver com testemunho. Né? Então, tomar a palavra martúrio como nós tomamos no português de hoje é uma burrice sem tamanho, né? Sem contar que é um erro de hermenêutica sem tamanho. Né? Então, você tem que tomar a palavra no sentido em que a palavra tem no momento em que ela foi escrita. O autor não tem uma intenção secundária ao usar a palavra. Então, o evangelho martírico só significa um evangelho testemunhal, um evangelho que vê, que ouve, que experimenta e que fala disso. Né? Ele ouve, experimenta Jesus e fala de Jesus. Afinal, a história que o testemunho tem que contar não é a sua história, não é a minha história, mas é a história de Jesus, né? De como ele age, de quem ele é, do que ele faz. Né? Então, esse é o canal martírico. E aí a gente tem João. E João, né, já é aquela cabecinha fora da caixa, né? Já pensa tudo diferente, já traz para nós uma visão bem diferente. E ele é todo estiloso. A grande comissão de João não está no último capítulo, está no penúltimo. Né? E ela também não aparece num formato tão semelhante como dos evangelhos sinóticos. Mas ela aparece, né? Como o Pai me enviou, né? Eu vos envio a vós, recebam o meu Espírito. Se vocês perdoarem os pecados, serão perdoados, se não perdoarem. E aí a gente tem um canal de missão, um canal missional, um canal de comunicação do Evangelho que ele pode ser chamado de paraclítico. Né? Ou seja, chamar junto, chamar perto, dizer, olha, perdoados são os seus pecados, enfim, chegar junto da pessoa e ministrar perto dela. E aí a gente vai chamar, então, o primeiro didático, obviamente, de ensino, é o canal do ensino. O querigmático nós vamos chamar de proclamação. Né? O martírico vamos chamar, então, de testemunhal, testemunho. E esse último evangelho que eu estou chamando de paraclítico. Né? Nos outros a palavra aparece no texto, nesse não. Né? No entanto, a Bíblia, no Novo Testamento, de ponta a ponta, vai falar dessa coisa de chamar junto, de falar de perto, de falar próximo, né? Junto, na frente do outro, e chamar essa pessoa para junto. Então, essa ideia nós vamos chamar de aconselhamento. Ok? E aí, o problema de que a igreja está terceirizando todos os seus canais. A igreja está se desautorizando. A gente vê a pobreza da influência da igreja nos dias de hoje. Quando a gente se pergunta por que a igreja é tão pouco influente hoje,
Ou então, uma pergunta que meus amigos dos Estados Unidos estão fazendo numa campanha multimilionária de comunicação, tentando resgatar, a pergunta que eles estão fazendo é: como é que uma história de amor, de um Deus amoroso que salva a humanidade, se transformou numa história de ódio para as pessoas? Como é que conseguiram impingir para a igreja uma imagem de ódio, de haters, de quem odeia os gays, quem odeia os pacifistas, quem odeia, enfim, a esquerda e tal. Então, como é que a gente conseguiu sair de uma história? E aí a igreja fica perplexa. Como é que a gente é tão pouco influente, ou como é que a gente até começa a sofrer uma discriminação? E eu vou dizer isso, em parte, eu vou falar muito sobre missão no sentido pessoal hoje, mas, em parte, nós perdemos o nosso rumo missional como organismo, como igreja, não é? Justamente que nós abandonamos os canais de expressão da nossa missão. Ora, a nossa missão, e 35 referências bíblicas em Mateus, portanto, uma média de mais de uma referência por capítulo em Mateus, 90 vezes usando a expressão, o termo reino, né, garantem para nós que a missão da igreja, a missão de Jesus e depois a missão da igreja, é a comunicação da mensagem essencial do evangelho do reino. Né? Uma mensagem muito simples, que Deus em Cristo está disposto a governar, a reinar na sua vida. Essa mensagem básica do Evangelho. Jesus entendeu que a missão dele era comunicar essa mensagem. Dizer que o reino de Deus está acessível, está próximo. Próximo não quer dizer no tempo, porque o Senhor já disse, ele é chegado, já chegou. Né? Então agora, quando ele diz o reino está próximo, não está querendo dizer que está numa linha cronológica próximo de chegar. Ele já chegou. Ele está acessível. O que antes era impossível, porque Deus havia rejeitado o pecado, o pecador e a pecaminosidade e tudo mais, né? Agora se torna em Cristo acessível. Você pode receber o governo de Deus na sua vida. Você pode ter Deus governando. Você não vai ser mais governado pelas suas paixões, pelos seus desejos, pelas suas vontades que estão destruindo você, mas você vai ser governado por Deus. Próprio Deus vai governar a sua vida. Próprio Deus vai reinar na sua vida. E essa é a mensagem básica do Evangelho. Mas para transmitir essa mensagem, a gente precisa de alguns canais. E nós temos 4 canais que nós vamos usar para transmitir essa mensagem. 4 canais eficientíssimos. 4 canais abertos, muito eficientes para transmitir essa mensagem. Mas a igreja está abrindo mão de todos esses canais. Nós estávamos conversando ali com o pastor Eliezer, conversando sobre ensino. E esse é um canal que a igreja entregou de vez para o mundo. Vamos entregar para o mundo. Basta ver os crentes. Preciso colocar meu filho numa escola. Aí vem o irmãozinho lá que está tentando manter lá uma escola cristã, princípios cristãos. Aí o pai olha para a mãe e diz assim, não, precisamos dar uma educação de melhor qualidade para o nosso filho. Vamos botar naquela escola bem secular, bem humanista, né? Porque aí ele vai ser mais bem-sucedido, vai ganhar mais dinheiro, vai ter um diploma mais valioso. Talvez não seja assim aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas não pensem desse jeito, mas lá em São Paulo, que aqueles paulistas são terríveis. Eles pensam assim, né? E aí as escolas vão ficando cada vez com menos alunos, e aí fecha. Canso de ver escola cristã fechando. E as que não fecham, né, no desespero de conseguirem autorização. Então, nós estamos terceirizando o canal do ensino. Nós, por exemplo, raríssimas igrejas têm um programa de ensino
de preparação de líderes, de ensino de liderança. Raríssimas igrejas preparam seus líderes. E as que preparam, normalmente, quando você vai olhar os materiais de preparação, eles não são bíblicos, eles não são cristãos, eles são tirados de conhecimento secular. E aí a gente começa a pensar, por que a igreja está ficando tão secularizada? Simples. Você não prepara líderes bíblicos. Você olha em volta da igreja, vê o irmão que fez uma boa faculdade, que está sendo bem sucedido na sua área de emprego, e você venceu o presbítero, venceu o pastor, venceu o líder. E aí a boca fala? Pois é. E Ministério Infantil? Quem que nós vamos escolher para ser professor do Ministério Infantil? Quem é formado em pedagogia. Aí o sujeito vai, enche a cabeça de Paulo Freire, soca toda uma mentalidade que é exatamente o oposto. O nome já avisa, né? É a pedagogia do oprimido. Ou seja, então, para que a gente quer deixar nossas crianças oprimidas? Não consigo entender isso. Aí vão trazer professora Paulo Freireana para dar aula no Ministério Infantil. Como é que a igreja vai ficar? De que jeito nós vamos ficar? Nós abrimos mão do canal do ensino. E a pregação? Abrimos mão para o marketing, para a propaganda. A igreja, durante séculos, cresceu por causa da pregação do evangelho. Agora ela só cresce com propaganda e marketing. Se quer que minha igreja cresça, chama o pessoal de marketing, vamos fazer um bom logotipo, vamos fazer uma programação visual, vamos fazer uns bons anúncios. Terceirizamos. A gente confia hoje mais no marketing do que na pregação da palavra de Deus. Então fechamos esse canal também. E o canal do testemunho? Fechamos também. Né? Quais são as histórias que a igreja conta? São as histórias de sucesso das pessoas. Né? Começou com as ultra, extra, neopentecostais. Né? Porque até ontem eu estava na miséria, estava comendo comida do lixo, mas de repente, né, eu fiz uma boa oferta aí para a igreja, e agora eu já tenho uma empresa com 300 funcionários e tal. Cadê Jesus nessa história? Não tem. Testemunho deixou de ser um testemunho de quem é Cristo, do que ele faz, para se tornar um testemunho das pessoas. É o status, é a vaidade humana. Nós terceirizamos testemunho. Que história os nossos crentes andam contando por aí? Quando contam alguma história, é a história deles. De quão bons eles são, de quão maravilhosos eles são, quão bem-sucedidos eles são, quão fantásticos eles são. Essa é a história que é contada, não a história de Jesus. Mas o mais grave é o canal do aconselhamento, o canal paraclítico. A igreja não quer tratar mais de ninguém. A Bíblia fala do tratamento da alma de ponta a ponta. Ela explica por que o ser humano está deprimido, por que ele está ansioso, por que ele está confuso. E ela mostra como é que ele pode ser sarado, como é que ele pode ser liberto, como é que ele pode ser transformado. Mas toda vez que a gente encontra uma pessoa atrapalhada na igreja, a gente diz, manda para o psicólogo. Eu amo psicologia, deixa eu dizer isso para vocês. Comecei a estudar psicologia quando era adolescente. Então, continuo estudando psicologia. Eu leio uma média de 5 horas por dia. 5, 6 horas por dia. Fora o estudo bíblico. Normalmente, eu estudo a Bíblia em torno também de umas 5 horas por dia. Da minha leitura, fora o estudo bíblico, provavelmente uns 70% é psicologia. Eu gosto de psicologia, de várias áreas da psicologia. Me dedico a isso. Mas eu não acho que a psicologia tem resposta nenhuma para as necessidades humanas
Porque a psicologia ignora quem é o ser humano, ela não sabe quem é o ser humano, ela não sabe do que o ser humano se constitui, ela ignora grande parte das forças e das influências que afetam o ser humano. Se você ignora Deus na equação do ser humano, como é que você pode tratar do ser humano, sendo que ele é quem opera o querer e o efetuar? Não dá para partir. Como é que você parte isso? É uma tentativa mais vã do que tentar dividir Deus em a trindade de 3 pessoas. Como é que você separa o ser humano e diz assim, não, eu vou tratar só da sua psicologia, o resto a igreja trata. Mas espera aí, a igreja quer tratar da psicologia justamente da pessoa. É justamente da psique da pessoa que é a igreja. Então como é que você acha o campo da psicologia e o campo da igreja? Como é que você faz essa divisão? Nós terceirizamos. Está com problema? Vai para o psicólogo. Não tem nada a ver com isso. Então o pastor faz o quê? Só recolhe oferta? A igreja existe para quê? Só para crescer o número de membros? Nós não existimos justamente para transformar a vida das pessoas pela pregação do Evangelho? E conhecereis a verdade vos libertará? Aí a gente teoriza, a gente alegoriza a palavra verdade. A palavra verdade, aletheia, tenho certeza que alguém já explicou para você, ela não se refere à verdade no mesmo conceito que a gente usa no português. Aletheia é melhor traduzido como realidade. O Evangelho lida com o campo da ilusão que o mundo traz, que o pecado traz, e ajuda você a perceber a realidade, a se conectar à realidade. A psicologia queria ter essa capacidade, desejava ter essa capacidade, mas não tem. Quem tem, somos nós. Quem tem é o Evangelho. Esse é nosso campo, essa é nossa área de atuação, essa é a nossa área de trabalho, nós não podemos terceirizá-la. É por isso que eu comecei a trabalhar uma coisa que nós estamos chamando de crer e ser. E há várias ações no crer e ser, mas uma delas é uma palestra semanal para um tema da psicologia, mostrando como a psicologia trata daquele tema e como a Bíblia trata daquele tema. Eu fiz isso com liderança. Durante a pandemia, durante 2 anos na pandemia, eu publiquei 366 entradas sobre liderança, mostrando o que as teorias mundanas dizem sobre liderança e o que a Bíblia diz sobre liderança. Tudo porque Jesus disse, entre vocês não será assim. Jesus disse que liderança no meio do reino não é igual à liderança no mundo. Então eu fiz questão de estudar 366 temas. Se você tiver paciência de rolar meu Instagram, você vai encontrar lá 366 temas curtos, são entradas curtas, dizendo o mundo apresenta liderança desse jeito e a Bíblia apresenta sobre esse aspecto. Falando sobre tudo, recursos humanos, falando sobre a questão financeira, sobre todas as questões que estão relacionadas com o gerenciamento e liderança. Então, a ideia é fazer a mesma coisa com a psicologia. Então, o que a psicologia diz sobre esse tema? E as psicologias, né? Uma corrente ou outra corrente da psicologia diz sobre esse tema. E o que a Bíblia diz sobre esse tema. E aí, é interessante que as pessoas entram, diz que eu tenho feito muitos inimigos por causa disso. Esses dias
falando sobre o tema que eu vou falar amanhã de manhã, um irmão muito interessado em psicologia, enfim, com formação nessa área, ficou horrorizado, né? Porque eu disse que, enfim, mostrei alguns parâmetros ali no texto, e ele ficou horrorizado, disse: não vejo nada disso. Esse irmão lê a Bíblia e ele não vê a Bíblia falando sobre, ele não vê uma psicologia bíblica, ele não vê a Bíblia tratando de temas que a psicologia também tenta tratar. E não consegue perceber isso. Por quê? Porque ele toma a Bíblia do mesmo modo como muitos crentes tomam, de uma maneira não prática. O que nós temos sofrido de pressão do mundo tem feito com que a gente pegue a Bíblia, a nossa fé e tudo, e a gente bote num cantinho do nosso cérebro reservado para coisas místicas. Tem uma caixinha lá, coisas místicas, só abrir no domingo à noite. E aí a gente bota tudo lá. E o resto da semana a gente vive de acordo com Paulo Freire, de acordo com Jung, de acordo com Freud, de acordo com Lacan, de acordo com alguma coisa assim. A gente vai viver de uma maneira não cristã. O cristianismo não está afetando a vida dos crentes de uma maneira transformadora, de uma maneira transformacional no dia a dia. Nós estamos vendo. Outro dia eu estou numa conferência internacional, e eu lembro bem, porque a gente estava falando em várias línguas ali, e um fala, outro fala. E aí o irmão falou uma coisa, e eu lembrei de um texto bíblico, e disse: então, sobre isso a Bíblia diz assim, 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 assim. Todo mundo pastor lá. E aí entrou outro assunto, daqui a pouco entrou outro assunto. Tá. E aí eu lembrei de um texto bíblico, e eu disse: a Bíblia sobre isso, ela diz assim, assim, a gente tem que andar dessa forma, porque é isso que a Bíblia diz. Terceira vez eu disse: a Bíblia diz. Aí o pastor virou para mim e disse: irmão, para tudo que a gente fala, você tem um texto bíblico, tudo para você é Bíblia, Bíblia, Bíblia. E eu fiquei abismado, porque eu achei que todo mundo era assim, mas não é. Os crentes não estão vivendo a Bíblia como uma regra de fé e prática. Eu estou vivendo desse jeito há muitos anos, mesmo fora da igreja. Eu me lembro uma vez que eu fui explicar sobre organização corporativa para toda a gerência da COFAP, toda a gerência de departamentos da COFAP, sentados lá numa sala e tal. E eu fui expor 1 Coríntios 12, o corpo, e explicar que nós precisamos de chegar a uma interação mais orgânica, que ela tem relacionamentos mais afetivos, mais para que a gente possa ter uma funcionalidade mais orgânica no local de trabalho. E mandei ver para 1 Coríntios 12, no final eu disse: amém! Que já estava ali no fogo já, né? Porque eu creio numa palavra de Deus que é prática, que pode ser vivida. Um dos princípios que regem minha teologia é Deuteronômio 29, 29. As coisas das quais a Bíblia não fala, não são importantes para nós. São para Deus. Irmão, mas a Bíblia não fala se os 7 dias da criação, se é literal, é 7 dias ou é 7 milênios. Isso não é importante. Isso não tem nenhuma importância. Aí as pessoas ficam sofismando sobre coisas sem importância. Mas aquilo que está escrito na Bíblia é para ser praticado. Deuteronômio 29, 29. É para se tornar algo do seu dia a dia, algo que você vive. Eu não tenho coragem de subir no púlpito para pregar para a igreja uma coisa que não é vivencial, que não é vivível, que não é experimentável, que não é para ser vivida. Isso faz diferença quando você prega algo que as pessoas vão viver na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Isso faz diferença. Então, eu vejo que as pessoas não conseguem perceber uma psicologia bíblica. O máximo que elas fazem é como alguns famosinhos que tem por aí. O sujeito estuda psicanálise, depois sobe aí nos púlpitos que os admitem, gente que nem evangélica não é, né?
que é de algum movimento aí, e aí sobe no púlpito da igreja e traz uma teoria humanista, sem nenhuma base, nenhuma estrutura bíblica, e bota um versículo aqui, um versículo lá para enfeitar. Se enfeitar as coisas com a Bíblia. Outro dia eu fui numa igreja, e eu gosto de olhar quadro de aviso de igreja, que a gente aprende muita coisa sobre a igreja no quadro de aviso. Agora, ultimamente, tem que olhar o Instagram da igreja, né? Mas, antigamente, tinha quadro de aviso. Cheguei numa igreja, estou olhando o quadro de aviso. E aí tinha um cartaz convidando os juniores para o futebol, uma escolinha de futebol para os juniores da igreja. E o versículo disse, e os filhos deles correm e saltam livremente. Aonde? No livro de Jó. Diz, quer ver? Né? Aí abri lá no capítulo de Jó, que os filhos dos ímpios, dos iníquos, correm e saltam livremente, sem preocupação. Enfeitar suas ideias, seus pensamentos errados, atrapalhados, com um versículo da Bíblia é a coisa mais fácil que tem. Não é assim que funciona. Então, 3 coisas impedem você de ver uma psicologia bíblica. 3 coisas que contaminaram a igreja. Eu vejo essas 3 coisas no capítulo 6 de Isaías. A gente olha ali no ano em que morreu o rei Uzias, a gente vai ver Isaías aparecer numa situação completamente inadequada, espiritualmente falando. Por essas 3 coisas, que aparecem também hoje. Talvez haja outras, mas essas 3 coisas são muito graves. A primeira é o materialismo. Nós temos uma igreja cada vez mais materialista, nós temos crentes cada vez mais materialistas. Essa história de juntar tesouro no céu, conta outra. Que as pessoas estão querendo juntar tesouro aqui mesmo. Né? Então, o materialismo vai determinando o nosso modo de pensar. E é por isso que nossa visão das Escrituras se torna distorcida. A gente não consegue perceber aquilo que as Escrituras oferecem para a nossa saúde emocional, porque nós temos uma visão cada vez mais materialista. É muito mais fácil a gente ir para uma Gestalt, dar um chute, dar uns murros nas almofadas, né? Do que a gente dobrar o joelho e orar umas 2, 3 horas. A Bíblia apresenta a oração como um instrumento terapêutico de primeira linha. Eu quero saber qual é o psicólogo cristão, qual é o conselheiro cristão que recebe a pessoa com problema e dobra o joelho com ela e ora durante 1 hora, pelo menos. A oração é um instrumento terapêutico, mas a gente não está usando a oração para a cura das pessoas, porque nós somos cada vez mais materialistas. A gente quer ver as coisas... Eu vou ser sarcástico agora, tem que avisar, senão alguém vai acreditar. A gente quer ver as coisas na prática. Oração é muito pouco prático. A gente quer ver as coisas na prática. Materialismo. Nós também estamos cada vez mais influenciados pelo humanismo. E a visão do ser humano no centro das coisas. O ser humano se torna a referência das coisas. Eu disse que ia ser uma introdução bem longa, né? Está sendo. O ser humano no centro das coisas. E esse é um problema. A gente não vai conseguir ver a psicologia bíblica se a gente coloca o ser humano no centro. O que é uma contradição terrível, porque a psicologia só surgiu 200 anos atrás a partir do momento
em que o indivíduo passou a ter mais importância. A Bíblia nem reconhece o ser humano como indivíduo. Tem algum indivíduo aqui? Nós já vamos expulsar seus demônios já. Nós não somos indivíduos. O indivíduo é a igreja. O indivíduo é a família. Nós somos membros de um corpo que é, palavra inadequada, mas eu vou dizer, um corpo coletivo. A Bíblia entende a pessoa humana de uma maneira que nenhuma das psicologias entende. Nenhuma. Porque mesmo as psicologias transacionais, que vão falar dos relacionamentos entre as pessoas, ainda assim entendem como indivíduos que se relacionam. Mas a maioria das psicologias nem isso. Ela ignora a existência de... Tá? Para a maioria das psicologias, o ambiente é apenas uma perturbação para o indivíduo. A Bíblia não pensa assim. E a igreja, a comunhão dos crentes, a comunhão dos membros no Espírito é outro elemento terapêutico de extrema importância. O conselheiro bíblico que não é capaz de tratar primeiro, antes de tudo, dos relacionamentos entre a pessoa e os outros, e a igreja e todos os outros, mas está ferido. A igreja que é ruim. E nós vamos aceitando essa mentalidade por causa de uma visão antropocêntrica, de uma visão humanista. Deixa eu dizer para você que o pastor, o conselheiro bíblico, o conselheiro... dentro da psicologia bíblica, nós não tratamos das pessoas, nós tratamos do corpo inteiro. Nós olhamos para o corpo todo. Ministrei recentemente sobre os afetos. Isso é um problema. Porque muitas vezes você, como conselheiro, dois irmãos estão brigando. Briga que só vendo. E aí nós vamos dizer, então vamos tratar do problema. Qual que é o problema? Ele me chamou de feio. Aí você chamou ele de feio, mas isso não é um problema. Porque essa constante atrito, essa constante briga, ela tem uma razão. Ela é uma obra da carne. Não se resolve fazendo mediação de conflito. Você precisa levar essas pessoas a produzirem o fruto do Espírito, que essa briga não vai acabar nunca, enquanto estiverem na carne, enquanto for obra da carne, enquanto essas pessoas estiverem sendo movidas por discórdia, por dissensão, elas vão continuar brigando. Você vai fazer uma mediação e vai ter outro problema, vai ter outro problema, vai ter outro problema. Você precisa ensinar essas pessoas a amarem como Deus ama, a preferir uma outra em honra, a carregar a carga um do outro. Precisa produzir o fruto do Espírito. É outra história. Mas eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver uma psicologia bíblica, porque para mim o ser humano está no centro. E se eu começo a trabalhar com duas pessoas que estão em conflito, a minha mentalidade vai, ou uma ou outra está certa. Não, nenhuma das duas estão certas. Quem está certo é o Espírito Santo. Ele é que vai produzir o fruto dele, de amor, de paz, de alegria. Mas as psicologias humanas não veem isso, porque elas estão imbuídas do pensamento humanista. E aí, quando esse pensamento é trazido para a igreja, a gente começa a ver indivíduos. A gente começa a colocar o indivíduo no centro das coisas. E aí não tem jeito de a gente ver. Materialismo, humanismo e secularismo. O secularismo, essa visão, no tempo do rei Uzias, a tecnologia
Você vê, por exemplo, tinham máquinas nas torres, gente, na Idade do Ferro, tinha máquina nas torres. Imaginando que tipo de metralhadora que o rei Uzias botou naquelas torres. Era muita tecnologia. E nós olhamos para a Bíblia e dizemos, mas a Bíblia foi escrita faz tanto tempo, né? Tem umas ideias tão atrasadas, ainda está falando de semear, de colher, nem tem trator, gente ainda está carregando água na cabeça. A Bíblia é muito atrasada. As psicologias estão... pesquisas e mais pesquisas. Eu também faço pesquisa. Eu gosto muito de fazer pesquisa. A coisa mais fácil do mundo é você... Uma coisa é você ter uma estatística na mão, outra coisa é você interpretar essa estatística de acordo com aquilo que você está vivendo. Essas três coisas estão atrapalhando a gente descobrir uma psicologia bíblica. Por isso é que eu faço tantos inimigos, porque quando eu abro a Bíblia, as pessoas começam a dizer, estou vendo isso. Não. Não está vendo porque os olhos estão com as escamas do materialismo, do humanismo e do secularismo. Você acredita que as pesquisas mundanas dão um conhecimento mais valioso do que aquele que a palavra de Deus nos dá. Não é a palavra de homens, é a palavra de Deus. Eu tenho tido uma discussão muito grande, porque hoje em dia, de cada três convites que eu recebo para falar para os jovens, 4 querem saber sobre a posição entre ciência e fé. Não tem posição. Principalmente se você estudar a Bíblia em latim, toda vez que você vai falar sobre fé, você vai ver a palavra ciência. Fé é ciência. Não tem discussão entre ciência e fé. A fé é ciência, é conhecimento. Mas nós começamos a achar que... Então, por exemplo, o que faz uma ciência ciência? Uma das coisas que faz uma ciência ciência, ela tem um objetivo de estudo distinto. Você pergunta para um astrônomo qual é o objetivo de estudo dele. As estrelas. Tem um objetivo distinto. Uma confusãozinha que vem para a gente é porque a teologia sistemática, ela estabelece como o seu objetivo de estudo Deus. E Deus não se comporta muito bem como objeto de estudo. Mas a teologia bíblica, ela tem um objeto de estudo muito distinto. Ela estuda a Bíblia. A palavra de Deus. Eu não me considero menos cientista do que qualquer cientista desse mundo. Eu tenho um objetivo distinto. Eu tenho uma metodologia de estudo. Eu faço ciência. Eu faço ciência. Eu não sou em nenhum milímetro menor ou menos importante. Muito pelo contrário, meu objetivo de estudo é excelente. Mas os crentes têm uma impressão que quem estuda a Bíblia é meio burrinho. Coitado, não passou em física quântica, não passou em matemática, não passou em engenharia, não passou em arquitetura, não passou nem em administração. E aí foi estudar teologia. Não vou pegar no pé, porque depois de administração ainda tem literatura, né? Então... Não é assim. A palavra de Deus nos leva a um conhecimento ao qual os seres humanos não têm. O apóstolo Paulo falou para os coríntios, que eram tão vaidosos das suas academias, das suas universidades. Ele disse que o ser humano não consegue entender as coisas espirituais, mas as pessoas espirituais entendem tanto as coisas naturais como as espirituais. Estava falando sobre isso em um estado, aí, um lugar, e aí o irmão veio me aconselhar depois. Disse, o irmão é muito soberbo.
Porque o irmão fala assim como se a palavra de Deus e a teologia fosse superior aos outros ramos de conhecimento. Eu olhei para a pessoa e disse, e não é? E a pessoa ficou com aquela cara de... Fazer o quê? Essas coisas têm impedido a gente de perceber uma teologia bíblica. Coisas que poderiam ajudar, uma psicologia bíblica. Coisas que poderiam ajudar a gente. Primeiro, adotar uma teologia bíblica. Ficou um pouquinho mais fácil de falar sobre isso depois que a Fiel lançou aquele Marcas da Igreja Saudável, 9 marcas, né? Acho que a segunda ou terceira marca é teologia bíblica. Aí os crentes começaram, o que é teologia bíblica? Porque antes só existia teologia sistemática, né? Era como se só existisse teologia sistemática. Assim, para tentar não levar muita pedrada, eu vou pôr a culpa no Saião, mas a ideia é de que a psicologia, a teologia sistemática é uma teologia precedida de filosofia. Você primeiro filosofa sobre uma coisa, você faz uma hipótese filosófica de uma doutrina, e depois você vai buscar na Bíblia apoio para aquela hipótese. É assim que se constrói qualquer dogma ou qualquer doutrina. A teologia bíblica não faz isso. A teologia bíblica não propõe dogmas, não propõe doutrinas, não é uma teologia proposicional, ela é uma teologia prática. Ela não quer fazer doutrina nenhuma. Ela quer saber o que tem na Bíblia para praticar. Então, uma teologia bíblica permite a gente encontrar uma psicologia bíblica. Permite a gente praticar coisas que vão trazer saúde para a nossa alma. Coisas que Deus disse que nos ensina sobre a nossa psicologia e que vão nos ajudar a viver isso. A segunda coisa é uma metodologia de estudo que não permita você escapar do texto. Por isso eu adotei, muito cedo na minha vida, o método indutivo. E eu procuro me dedicar ao texto sem nenhuma interpretação, até eu completar a compreensão dele. Primeiro a compreensão do texto, depois a interpretação do texto e, finalmente, então, a aplicação do texto. Todos os anos, no começo do ano, eu faço uma escola de liderança. Muitos gaúchos já participaram dessa escola de liderança, uma escola de liderança para adolescentes e jovens, 14 a 24 anos. E tem sido muito boa. Aliás, esse ano o nosso tema foi justamente os 4 canais de comunicação do Evangelho. E uma coisa que nós ensinamos prioritária é o método indutivo. Porque muitos adolescentes chegam na escola sem... Eu não vou nem dizer o que eles não têm, mas eu vou dizer o que eles têm. Um vício tremendo de alegorização. O sujeito lê, e isso vem tanto da escola secular como vem de dentro da igreja. Os nossos adolescentes são, comparado com muitos países do mundo, os piores em a compreensão do texto. Mas são os mais ousados em interpretação do texto. Ou seja, o sujeito não sabe o que o texto está dizendo. Texto secular, qualquer texto, não sabe o que o texto está dizendo, mas tem uma opinião sobre ele. O que o texto diz? Mas e aí? Não gostei. Não gostei porque a pessoa ela é muito anti, e também porque ela não defende, e porque não sei o quê, até uma opinião. Nossas escolas abandonaram o conteudismo. O conteudismo virou um palavrão. Nossa pedagogia considera a escola conteudista um absurdo. Então vamos ensinar as pessoas a darem opinião. E elas têm uma sensação de liberdade, estou dando a minha opinião.
Tá, sua opinião nada. Você está dando a opinião, foi fabricada para você. E aí quer fazer a mesma coisa na Bíblia. O sujeito lê um texto bíblico, o que você leu? Aí começa a dar opinião. Eu acho que, quando você começa a falar de um texto bíblico com o eu acho, você já está com o pé no inferno já. Mas é o que os crentes brasileiros fazem. Eles não entendem o que a Bíblia diz, mas eles têm uma opinião sobre isso. O vício da alegorização, que ocupa 99% do tempo dos nossos púlpitos. O sujeito lê um texto e depois fala o que ele quer do texto. Ah, mas isso é só nas igrejas neopentecostais, lá na favela, na comunidade, aí é assim, porque a pessoa não tem estudo e tal. Então, fui numa igreja famosíssima. O pastor é um doutor com umas 35 letras antes do nome dele. E sentei lá para escutar uma pregação, ouvir a palavra de Deus. O sujeito leu uma passagem do Antigo Testamento, que tinha, por acaso, a palavra deserto. E aí começou. Se o deserto é um arquétipo dos tempos difíceis. Bom, talvez em alguma vez na Bíblia, deserto signifique isso. Naquela passagem, não significava nada disso. Porque deserto também pode ser um tempo de encontro com Deus. Deserto pode ser um lugar de vitória. Deserto pode ser tanta coisa, mas ele disse que o deserto é um arquétipo de sofrimento, de tribulação. E psicanalizou o texto bíblico durante 25 minutos. Ainda bem que a pregação naquela igreja não dura mais do que isso. E eu saí de lá num deserto total. Arrependido. Alegorização é o maior vício do púlpito brasileiro. O sujeito lê um texto e diz o que ele bem entende sobre esse texto. Então nós precisamos primeiro de uma teologia bíblica e depois de um método indutivo, onde a gente seja servo da palavra. Servo da palavra. Que nós sejamos dispenseiros fiéis da palavra. O apóstolo Paulo usa essa ideia, né, de ser a galé da Bíblia, de ser o remador que vai no porão da Bíblia, um dispenseiro fiel. Nós somos servos da palavra. Você é o uperetes, é aquele que vai, aquele remador que vai lá embaixo, que apresenta a palavra de Deus como ela é, fielmente para as pessoas. Uma teologia bíblica, um método indutivo, e nós precisamos de mais disciplina espiritual. Nós precisamos de ir ao fundamento, ao básico da vida espiritual. Amém? Isso foi a introdução. Eu espero ainda ter mais 1h30 para falar. Vai ser difícil conseguir trazer essa mensagem em 16 minutos. Mas vamos procurar trazer alguma coisa para vocês. Talvez amanhã, pela manhã, a gente possa continuar um pedacinho do que deveríamos trazer hoje. A mensagem de hoje, no anúncio, a gente colocou frutificar, porque o conceito geral está nesse livro aqui, frutificar. São 29 sermões, esboços de sermões, que servem como devocional, meditando sobre uma igreja frutífera, sobre uma igreja produtiva, uma igreja frutífera. Essa ideia que eu quero trazer hoje é uma das ideias que basicamente nos tornam mais frutíferos, nossa vida mais produtiva. Né? Ainda hoje eu estava lendo um dos livros que eu estava lendo agora na viagem de vinda, ilusões evasivas ou
estava lendo 2 livros, agora não sei em qual deles, mas você está citando um autor que basicamente disse que você tem que ter muito cuidado, porque se você não sabe para onde vai ser muito difícil chegar lá. Então, essa ideia que eu quero trabalhar hoje com vocês, e que talvez a gente deixe um pedacinho para trabalhar amanhã, ela justamente está ligada ao frutificar, porque você precisa saber para onde você vai, para ter uma direção clara, para você ser mais frutífero, o seu ministério ser mais frutífero, e para você não ficar perdido em ansiedades, em depressões, em angústias. Muita depressão, muita angústia, muita ansiedade e algumas coisinhas mais estão relacionadas à falta de orientação, à falta de direcionamento. Quando a gente não tem um direcionamento claro, a gente se sente assoberbado, a gente se sente perdido em um monte de coisa para fazer, e a gente patina e não sabe o que a gente faz. Então, é uma condição de muita insalubridade, de muita enfermidade emocional, você não ter uma direção clara para o seu ministério, para a sua vida pessoal. Pelo contrário, uma pessoa saudável espiritualmente, emocionalmente, é uma pessoa que tem claro a sua orientação, o seu direcionamento. Então, esse texto, essa mensagem, eu tenho chamado de Para Isso Eu Vim. Dentro das psicologias, ela vai ser uma resposta para uma das psicanálises, que é a logoterapia. A psicanálise logoterapêutica trata muito dessa questão do sentido da vida, né? Então, bastante interessante, essa é a psicanálise desenvolvida por Viktor Frankl, e ela é chamada de a terceira escola de Viena, né? Porque Viena produziu assim uma psicanálise em boa quantidade, né? E aí a gente vai ver 3 psicanálises que vieram de Viena, que formam uma estrutura bem interessante dentro das psicologias. Mas Viktor Frankl, então, ele judeu, e a logoterapia tem uma carga. É lógico que os logoterapeutas querem secularizar bastante a logoterapia para vender mais, né, vender melhor, mas ela tem uma carga espiritual muito forte, e aí é difícil, fica até engraçado ver os logoterapeutas dizendo: não, a logoterapia não tem nada a ver com religião, com fé, com nada, né? E cada 2, 3 páginas, Viktor Frankl traz alguma ideia da religião para dentro da logoterapia, né? Então, quais são as 3 escolas de Viena? As 3 escolas de Viena são, primeiro, Freud. E aí, se a gente quiser fazer uma comparação dessas 3 escolas com a tricotomia, você tem, primeiro, Freud, trabalhando a coisa mais animal, trabalhando mais a questão do corpo, das sensações, né? Depois você tem Adler, trabalhando a coisa mais da alma, mais no nível da alma. Se a gente for seguir uma tricotomia, corpo, alma e espírito, eu colocaria Freud no físico, colocaria Adler na alma, Freud no corpo, Adler na alma, né? E Frankl no espírito, trabalhando os aspectos espirituais, qual é a minha missão de vida, qual é por que eu existo e tal. Próprio Frankl disse que ele aprendeu muito nos campos de concentração, ele passou por 4 campos de concentração. E ele passou a notar que ele mesmo e nos colegas dele no campo de concentração, quem tinha um propósito na vida, quem tinha uma missão, um propósito, conseguia superar os sofrimentos, né? Tinha maior resiliência, para a gente usar termos atuais, ele tinha maior resiliência e maior resistência emocionais, né? Então, quem tinha um propósito de vida conseguia resistir mais ao sofrimento,
e se recuperar mais depressa dos efeitos do sofrimento. Então, ele começou a desenvolver as ideias dele, cuja raiz já existia antes dos campos de concentração e foi mais bem desenvolvida depois dos campos de concentração. Começou a desenvolver isso em toda uma teoria. Alguns de vocês talvez já leram, né, A Busca do Sentido, outros livros dele, alguns eu nem sei o título em português, mas, enfim, ele escreveu aí e criou toda uma psicanálise em torno dessa coisa. Então, a gente não fala de uma psicologia, a gente fala de psicologias, autores brasileiros bem interessantes que sugeriram isso, a gente fala de psicologias, no plural, um conjunto, nem é uma, é um conjunto de psicologias, é a psicanálise. Enquanto a maioria das outras psicologias trata do consciente, da memória, do pensamento, as psicanálises tratam do inconsciente, aquelas coisas que você não lembra, mas que influenciam suas decisões, influenciam você. E uma dessas psicanálises, então, é a de Frankl. O que Frankl sugere, que é bastante interessante, é que quando você perde o sentido da vida, que é espiritual, você cai nessa crise, você cai para o que Adler falou, né? A ideia do poder, né? A ideia. Então, se a gente pensar em Maslow, quando você deixa o topo da pirâmide da autorrealização, da busca do sentido da vida, do seu ideal, você cairia para os dois médios ali, né? Que são os status e as afetividades, né? E os afetos. Então, nesse nível da alma, você começa a buscar o dinheiro, você começa a buscar o sexo, você começa a buscar as coisas. Então, a minha vida não tem sentido, então eu vou correr atrás do dinheiro, vou ser dominado pela cobiça, vou ser dominado pelo sexo, vou aí me entregar aí a sensualidade e tudo mais. Então, vou procurar sentido da minha vida nessas coisas. E quando há uma crise ainda que te derruba mais ainda para o nível mais básico, mais animal, então a gente vai para o comer, o beber, o dormir, as necessidades mais fisiológicas, mais de segurança. Eu estou fazendo essa comparação dos 3 níveis com Maslow, que é outro militante aí das psicanálises. Então, o mundo, a psicologia, reconhece que ter sentido na vida, ter um significado de vida, ter um motivo para existir, ter uma razão de existir, é alguma coisa extremamente importante para a sua vida, para a sua produtividade, para a sua saúde. A logoterapia vai dizer que a razão da depressão, da ansiedade, da angústia, da tristeza crônica, de outras enfermidades emocionais é a falta de sentido. Você não sabe para onde você vai, você não sabe o que você quer da vida, e é por isso que você está nessa situação. São pessoas que estão muito perdidinhas, às vezes elas quiseram muito uma coisa, sonharam com muito com uma coisa. Estou aconselhando uma pessoa que está nessa situação, sonhou, desejou, correu, se esforçou e não deu certo. Quando ela aceitou que não deu certo, a vida se desestruturou completamente. Passou a ter depressão, angústia, ansiedade, tomando remédio, calmante, antidepressivo e tudo mais. E, então, perdeu o sentido da vida. Caiu, né? Caiu para Adler e depois já caiu agora, essa pessoa nesse caso já caiu até para Freud lá. Comer, beber, dormir. Né? Então, a pessoa totalmente dominada pelos impulsos físicos, animais. Né? Então, o mundo, primeiro, reconhece que existe uma grande importância no sentido da vida,
E segundo, reconhece que quando você não tem claro esse sentido da vida, você vai ter um problema muito grande com isso. O texto que nós vamos ler, nós vamos encontrar Jesus buscando o sentido da vida dele. Né? Vamos fazer a leitura em Marcos. Capítulo 1, versículos 35 a 39. Acharam aí? Marcos fica depois de Mateus. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Você vai ver Jesus nesse texto, depois de um tremendo sucesso em Cafarnaum, e a gente também sabe que o sucesso é altamente ruptivo, ou disruptivo. Eu sempre fico pensando, por que disruptivo? Né? Devia ser ruptivo. Eu preciso entender melhor esse diz aí, porque praticamente é uma dupla negativa. Né? Então, por que o sucesso é frequentemente disruptivo? Muitos de vocês ficaram exaustos ministerialmente justamente quando o ministério estava no pico. Por que isso acontece? Porque quando está dando tudo certo, a gente se quebra, a gente dá uma quebrada geral. Por que tem pastor que pira, que famílias que se desestruturam, famílias ministeriais que se desestruturam quando o ministério está no auge? Porque o sucesso pode ser altamente disruptivo. É o que aconteceu com Jesus. Imagina só você chegar numa cidade diferente, fazer um culto e a cidade inteira vem no culto. Você começa de manhã e quando começa a trabalhar de manhã e quando chega à noite, a cidade já está toda na sua porta. Já pensou isso? Isso é um crescimento extraordinário da igreja. E Jesus ficou inconformado com isso. De madrugada, ao invés de dormir, descansar, se preparar para continuar no dia seguinte, imaginando a ofertona que ia sair no dia seguinte. Pensou? É só Jesus dizer, gente, vamos construir aqui um templo para nós, não dá para ficar aqui na frente da casa do Pedro, vamos, né? Levantar aí o dinheiro, já vamos... E acelerar o ministério em Cafarnaum tremendamente. Jesus sai de madrugada, para longe das pessoas, para longe de todas as influências, e ora durante o que eu calculo tenha sido umas 3 horas, pode ter sido até mais. Se saiu, ainda estava muito dentro da noite. O grego usa aqui 3 advérbios juntos uns dos outros, muito, extremamente dentro da noite, bem dentro da noite. O pessoal ainda estava dormindo. Se ele demorou 1 hora para chegar no lugar, ainda talvez faltasse mais 1, 2 horas para o pessoal acordar. Depois que o pessoal acordou, saíram procurando Jesus. Jesus tinha se distanciado bastante, então eles procuraram um bocado. Se Jesus saiu umas 4 da manhã e o pessoal foi achar ele umas 10 da manhã, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu 6 horas, menos 1 que ele andou, 5 horas. Ele pode ter orado. Estou fazendo barato aqui por 3 horas.
E depois de 3 horas orando, os discípulos chegaram para Jesus e disse: Jesus, vamos voltar para Cafarnaum. E Jesus disse: de jeito nenhum. Eu vou para as outras cidades e vou pregar lá o Evangelho, porque foi para isso que eu vim. 3 fatores. Estou cobrindo o texto muito depressa, muito a contragosto. Amanhã eu vou dar mais uma trabalhada nesse texto, logo no início, para a gente entrar depois no outro texto. Espero não ficar devendo muito do outro texto também, porque é um outro texto muito profundo, mas enfim. 3 fatores que eu encontro aqui, que o texto demonstra. O primeiro fator é a influência social, seus amigos, seus conhecidos. Pedro está dizendo: Jesus, estão todos se procurando. A pressão, a gente tem que voltar. É minha cidade, são meus vizinhos. Seu amigo está te pedindo, vamos voltar. Influência social é uma influência altamente desviante do nosso propósito. As pessoas mais próximas de você são as pessoas que vão forçar sua missão, seu propósito. E isso vai trazer um problema grande para o seu desenvolvimento, para a sua missão. A segunda coisa implícita no texto é o sucesso. Por que Pedro está dizendo para Jesus voltar? Porque deu muito certo, gente. Deu muito certo. Veio a cidade inteira procurar Jesus assim que terminou o sábado. O pessoal ficou admirado. Jesus estava com Cafarnaum aqui na mão, ó. Ele era o tal em Cafarnaum. E sucesso, gente, nos dizia da nossa missão como nada. As coisas estão dando certo. Tem até aquele versículo da Bíblia que diz que em time que está ganhando não se mexe, né? É um livro apócrifo, né? É livro dos corintianos. Então, o time que está ganhando não se mexe. Você está tendo sucesso numa coisa, você esquece qual é a sua missão e persegue o sucesso, aquilo que está dando certo. E o terceiro são as necessidades humanas, as necessidades das pessoas. As pessoas estão precisando. Jesus, esse pessoal não tem aí o sistema, o SUS, não tem SUS aqui. O pessoal está precisando de você e você pode curar, então por que você não faz? É pressão da demanda, pressão da necessidade. São 3 pressões que Jesus estava sofrendo. Pode haver outras, mas essas 3 aparecem significativamente no texto. E Jesus não se deixa influenciar por nenhuma. O que define a missão de Jesus são 3 horas de oração. E se você conhece essa palavrinha que define oração nesse texto, Jesus ficou orando, né? Ficou orando, o texto diz que ele orou continuamente, o tempo verbal usado mostra que ele orou continuamente. E a palavra é proskuneo. A ideia de trocar os meus desejos, portanto, pelos desejos de Deus. Eu entrego os meus desejos. Eu dou os meus desejos, eu apresento, eu me despeço deles. É a ideia que a gente vai ver no Getsemane: não seja feita a minha, mas a tua vontade. Proskuneu. Está aqui Deus. Minha carne deseja ajudar os pobrezinhos aqui dos cafarnauenses aqui. Estão precisando de cura e eu posso curar. E também meus amigos, que o Pedro mora aqui e está todo mundo aqui, ao invés deles ficarem viajando por aí comigo, a gente podia ficar todo mundo aqui em Cafarnaum, todo mundo amigo. A sogra dele faz uma comida gostosa que só vendo e tal.
E o sucesso, olha só, Deus, deve ser a sua vontade, porque está todo mundo se convertendo aqui, o negócio está maravilhoso. Mas não, Jesus entregou tudo isso e disse, Deus, não seja feita a minha, mas a tua vontade. E depois de 3 horas ficou claro para ele qual era o plano de Deus. Nossos adolescentes e jovens são a geração mais enferma de todos os tempos. Adolescentes e jovens dessa geração reclamam de enfermidades emocionais mais do que qualquer outra geração. Depressão, angústia, ansiedade, tudo isso essa geração sofre, confusão de gênero, essa geração sofre extraordinariamente. Mas só olhando para dentro da igreja, toda vez que a gente ouve uma conferência de jovens, o tema de vocação tem que entrar, e nunca é vocação bíblica. É sempre dizer para os jovens, e eu encontro pregadores famosíssimos, da fé reformada, ou outros, dizendo para os jovens, olha, né, essa doutrina sistemática muito, extremamente suspeita, né, que você vai fazer tudo para a glória de Deus. Qualquer coisa que você fizer, não é isso que o texto de Coríntios diz. O texto diz que existem coisas que glorificam a Deus e coisas que não glorificam a Deus, e que o crente deveria escolher aquelas que glorificam a Deus. Não é qualquer coisa que você faz que é para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus não quer dizer que agora você vai abrir um motel e bota o nome de Yahvé Sabaó, Jeová Tsidekeno, e aí já é para a glória de Deus, e dá o dízimo, né? É assim que se faz as coisas para a glória de Deus? Não. Existem coisas que glorificam a Deus e coisas que não glorificam a Deus. Você deve escolher aquelas que glorificam a Deus. Mas eu ouço os pregadores dizendo para os jovens, olha para dentro de você. Vê aquilo que você gosta, aquilo que você deseja. E vai atrás disso. Irmãos, vai dar errado. Muito errado. Vai dar muito errado. Não é assim que a gente descobre a nossa vocação. O sentido da nossa vida tem que vir de Deus. Ele é quem tem que dizer para o que nós servimos e o que nós devemos fazer. E o meio de conseguir isso é através da oração. Nós precisamos disso. E eu estou falando dos jovens que é para não ofender. Tem muito pastor aqui, vão ficar ofendidos se eu disser que você tem que voltar lá no começo. Que muitos de vocês precisam dobrar o joelho e orar umas 3 horas até descobrir. Alguns têm que orar mais. Até descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. O que é que Deus quer para o seu ministério. O que Deus quer para você. E eu vou dizer que vai ser bravo. Vai ser radical. É por isso que muita gente não faz isso. Que vai mudar tudo. Vai mudar completamente. Nós precisamos descobrir o nosso sentido da vida em Deus. Estava explicando para um jovem alguns dias atrás, inclusive um jovem que eu estava evangelizando, essa questão toda do sentido da vida. E eu disse para ele que se um marinheiro procura dentro do barco dele uma referência para ele poder se orientar, ele nunca vai chegar a lugar algum. Busca nas estrelas, busca lá para ver se você vê terra à vista. Acha uma referência, usa uma bússola para ver para onde ela está apontando. Aonde é que está o norte? Porque se você buscar em você mesmo o sentido da sua vida, e esse é o grande erro da logoterapia. Viktor Frankl até entendeu que é muito importante ter o sentido da vida. Ainda que eu diria que, para a Bíblia, isso está em segundo plano. Em primeiro plano vem a obediência.
a disposição de obedecer a Deus, a disposição de fazer o que Deus diz, a submissão à vontade de Deus. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas quando a gente ouve pastores e líderes e ditos psicólogos cristãos orientando as pessoas a olharem para dentro de si próprias, a descobrirem o que elas desejam, o que elas querem. Sabe o que existe no nosso interior? Existe carne, existem as obras da carne. E se nós olharmos para os nossos desejos, as nossas paixões, nós seremos corrompidos, seremos destruídos. Porque nossos desejos e nossas paixões estão contaminados pela finitude, estão contaminados pela nossa mortalidade. Mas a vontade de Deus é gerada pela eternidade dele. A vontade de Deus para nós é eterna. Nós precisamos achar o sentido da nossa vida em Deus. É verdade que se você não tem claro o sentido da sua vida, você vai ficar confuso, vai ficar ansioso, vai ficar deprimido, vai ficar angustiado. Vai ter uma porção de dificuldades emocionais, de enfermidades emocionais. Mas também é verdade que se você tentar achar nos seus desejos, nas suas vontades, qual é o sentido da sua vida, você vai falhar miseravelmente. Portanto, para nós mesmos, nós precisamos achar. Eu, de tempos em tempos, faço uma busca completa, uma nova avaliação de para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo, se eu estou seguindo realmente a visão de Deus para a minha vida. E às vezes a gente fica confuso, às vezes a gente está convencido de que Deus quer, a gente se convence de que Deus quer uma coisa, mas se você orar, entregar completamente, buscar ouvir Deus, você vai perceber que essa não é a vontade de Deus, é a sua vontade. Qual é a vontade de Deus, então? E nós precisamos disso. Precisamos estudar a palavra de Deus em oração. Precisamos ouvir Deus falar conosco e nos dizer qual é o caminho pelo qual nós devemos andar. E aí, você vai perseverar na vontade de Deus, sabendo que Deus mandou fazer assim. É para isso que eu vim. A vontade de Deus é essa. Quando a gente tem claro para nós qual é a missão de Deus para a nossa vida, nós não vamos ter dúvidas sobre onde eu devo ir, o que eu devo fazer, qual é o resultado que eu preciso obter. Isso tudo vai ficar claro. Para mim tem sido um privilégio andar durante décadas, sabendo o que é que Deus quer de mim. Sabendo o que é que Ele quer que eu faça. Porque a hora que eu estou em dúvida, a hora que eu não sei o que eu devo fazer, eu posso sempre dobrar o joelho novamente e depois de algum tempo orando, saber, Deus quer de mim isso. Então é isso que eu vou fazer. E assim que eu tenho desenvolvido o meu ministério, tenho dirigido a minha vida, tenho orientado os meus filhos, tenho conduzido toda a minha vida. Eu me sinto saudável, seguro de que eu estou fazendo o que Deus quer de mim. Então, esse tema aqui é tão importante para várias psicologias, principalmente para Viktor Frankl. A Bíblia tem muito a dizer sobre isso. E hoje nós vemos um texto crucial para essa questão. Eu não fiz uma exposição bíblica do jeito que eu gosto de fazer, né? Olhando cada aspecto do texto. Talvez amanhã a gente pode dar mais uma olhadinha, porque eu queria ter feito essa introdução um pouco mais longa, falando sobre a necessidade de nós usarmos o canal do aconselhamento, né? Para comunicar o Evangelho para essa geração. Essa geração está tão doente, que precisa de ajuda, que precisa de cura, de libertação para a sua psicologia, para a sua alma. A igreja não pode mandar essas pessoas embora.
Vamos liberar as pessoas para que elas vão aos mercadores e comprem pão. Dá-lhes voz de comer. Amém? E essa é uma área. Muitas pessoas, muitos jovens, que vão vir porque estão deprimidos, porque estão angustiados, eles virão porque eles não sabem para onde ir, não sabem o que fazer da vida, não sabem para que existe, não sabem para que está aqui. Muitas pessoas que você vai receber, que estão aí já com alguma idade, 40, 50 anos, não deram certo em nada, não conseguiram nada, não sabem o que fazer, né? Porque não tem claro para si o sentido da sua vida. Não conseguiram definir esse sentido. Ou definiram esse sentido de maneira errada. E terminaram se machucando, se ferindo. Você tanto tem que saber aplicar isso para a sua vida como obreiro, como você também tem que saber ministrar isso para a vida das outras pessoas que estão ao seu redor. Ajude as pessoas a descobrirem em Deus o sentido da vida delas, para que elas possam viver uma vida saudável emocionalmente, uma vida verdadeiramente liberta. Uma discussão boa hoje nos meios teológicos aí é justamente uma discussão que eu já venho fazendo algumas décadas atrás, uma vez conversando com uma socióloga recém-convertida, e ela reclamando comigo que, né, a Bíblia fala de liberdade, mas a liberdade que a Bíblia fala é cheia de prisões, é cheia de coisas, de obrigações, de responsabilidades. Isso não é liberdade. A gente fala de liberdade para os jovens, mas a gente então amarra os jovens em tantas coisas, né? E eu então comecei a tratar com ela assim, o que é essa liberdade, né? Esse conceito clássico de liberdade, que é não ter nenhuma restrição. Quando você não tem nenhuma restrição, você se torna escravo das suas paixões, dos seus desejos, das suas vontades. Mas quando nós nos tornamos escravos de Deus, nós nos tornamos livres de todas essas paixões destrutivas. O conceito de liberdade dentro das Escrituras é o conceito de ser escravo de Deus. Porque aquele que tentar ganhar a sua vida, mas aquele que por amor de mim e da minha palavra perder a sua vida, xalá. E é assim com o sentido da nossa vida. Quando você tenta achar o sentido da sua vida em si próprio, você vai perdê-lo. Amém? Vou falar mais nada porque vocês já estão com cara de sono.